E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou te explicar de uma forma bem simples o que é o Banco Central. Eu vou te explicar de onde que ele surgiu e principalmente como que ele mexe direto no seu bolso. E quando eu falo direto no seu bolso, é sem exagero. Eu falo de como que ele impacta no seu cartão de crédito, no financiamento do seu carro, na poupança ou até mesmo no dólar que você compra quando você vai fazer uma viagem. Então vem comigo que eu separei em partes bem rapidinhas de um slide que eu fiz com todo carinho. Então fica comigo até o final para você entender tudo sobre o Banco Central. Pensa assim, ele é o banco dos bancões. Ele fica de olho no Itaú, no Bradesco, na Caixa, em todo o mundo para garantir que o dinheiro do país ele continue valendo alguma coisa e que o sistema financeiro não quebre. Ele é o que chamam de autarquia especial. Na prática, ele é ligado ao governo, mas não bate continência para político nenhum. O Banco Central ele tem autonomia para fazer o que precisa ser feito sem nenhuma interferência. Desde 2021, ele é autônomo, ou seja, ele toma as próprias decisões técnicas, sem depender da vontade de quem está no poder no momento. Pessoal, isso aqui é muito importante porque evita que decisões sobre juros e moeda virem um jogo político. E hoje, quem preside atualmente é o Gabriel Galípolo, a sede do Banco Central em Brasília. E falando bem brevemente para vocês sobre quem é Gabriel Galípolo, ele é um economista que sucedeu Roberto Campos Neto. Mas antes de chegar ao topo do Banco Central, ele já atuava lá dentro como diretor de política monetária e no passado foi o número 2 do Ministério da Fazenda. Ele é conhecido no mercado por ter um perfil bastante, dialogador, transitando bem tanto no ambiente político quanto no setor financeiro. E hoje ele tem o papel principal de conduzir a estratégia dos juros e controlar a inflação no Brasil. Agora, deixa eu te mostrar aqui uma história rápida, porque isso aqui não nasceu da noite para o dia. E é legal de você entender as datas e como que tudo surgiu. Lá em 1964, já existia a Casa da Moeda, só para organizar como o dinheiro era feito aqui no Brasil. Depois, em 1808, quando Dom João chegou fugido de Portugal, surgiu o Banco do Brasil, com a ideia de ter um banco que emitisse dinheiro. Em 1945, veio a SUMOC, que era responsável pela política monetária. E o que é isso na prática? São as regras que controlam quanto dinheiro circula na economia e o tamanho das taxas de juros. E o pulo do gato foi aqui, ó, vou até marcar de vermelho, aqui ó, em 1964, porque uma lei acabou com a SUMOC e criou oficialmente o Banco Central. Ele começou a funcionar de verdade somente em 1965. E somente em 2021 ele ganhou essa autonomia que eu te falei no slide passado. Ou seja, são mais de 300 anos de história até chegar no Banco Central que a gente conhece hoje. Beleza, agora vamos ao que interessa. O que ele realmente faz? Antes, deixa eu mudar a cor do meu marcador para ficar mais fácil para vocês enxergarem e vamos voltar aqui. Então, o primeiro ponto, só ele pode emitir o real. Resumindo, só ele pode imprimir dinheiro. Segundo, ele define a política monetária, que é basicamente decidir a taxa de juros do país. A famosa Selic, que eu vou te explicar melhor daqui a pouco. E, inclusive, tem um vídeo bem legal aqui no canal onde eu explico detalhadamente o que é a Selic e o CDI. Então, corre lá para assistir. O terceiro ponto, o Banco Central, ele corre atrás aqui de controlar a inflação, que é quando as coisas vão ficando mais caras com o tempo. Quarto, ele fiscaliza os bancos. É o Banco Central que dá a autorização para o banco funcionar e ele fica de olho para ninguém fazer coisa errada. Quinto ponto, o Banco Central ele guarda as nossas reservas internacionais, que é tipo uma poupança do país, mas em dólar. E sexto, ele também regula os pagamentos, inclusive o Pix, que a gente vai falar mais pra frente. Mas antes, eu vou beber uma água e você vai beber uma água aí também, porque agora a gente vai entrar na parte que eu considero a parte mais importante desse vídeo. Bora voltar aqui comigo. Presta atenção nessa parte, porque é a que mais afeta o seu bolso de verdade. Existe um grupo dentro do Banco Central chamado Copom, que é o Comitê de Política Monetária. Esse grupo ele se reúne a cada 45 dias para decidir a Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil. Praticamente todo o juro que você paga, cartão, financiamento, empréstimo, é baseado
nela. Funciona assim: quando a Selic ela sobe, os juros ficam mais caros, as pessoas gastam menos e isso ajuda a segurar a inflação. Agora, quando ela desce, fica mais barato pegar dinheiro emprestado e a economia se movimenta mais. Hoje, por exemplo, essa taxa ela está em 14,25% ao ano. Essa é a informação mais importante desse vídeo, porque é essa decisão tomada a cada 45 dias que define se o seu financiamento vai ficar mais caro ou mais barato. Se você chegou comigo até aqui e está curtindo a forma que eu estou trazendo essa explicação para você, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal e eu quero fazer um teste para me ajudar no engajamento dos meus vídeos. Deixa o seu comentário de qualquer palavra ou expressão relacionada ao tema. Pode ser qualquer coisa mesmo. Pode colocar inflação, Selic, Banco Central, que eu quero ver quem está acompanhando esse vídeo comigo até aqui. Mas vamos voltar aqui para a tela comigo. Agora vem a parte de conectar tudo isso com o seu dia a dia. Na verdade, o Banco Central, ele mexe com a nossa vida o tempo todo numa reação em cadeia. Quando ele mexe na taxa Selic, isso encarece ou barateia o juro do cartão de crédito e o financiamento do carro que você quer comprar. Ao mesmo tempo, a grande missão dele é segurar a inflação, que nada mais é do que proteger o seu poder de compra do seu salário para garantir que o seu dinheiro ele continue valendo alguma coisa no supermercado lá na frente. E a gente bem sabe que essa engrenagem ela dita muito também nos seus investimentos. Se a taxa básica ela sobe ou desce, a poupança, o tesouro direto e toda a renda fixa mudam de rendimento quase que na mesma hora. Até o valor do dólar sofre essa influência, já que o Banco Central ele usa as reservas do país para equilibrar o preço da moeda. Mas o maior impacto, de verdade, é o que a gente não enxerga no extrato. Quando o Banco Central ele consegue trazer estabilidade econômica, ele gera confiança no mercado. E país com mercado confiável atrai mais investimentos de empresas, o que se traduz diretamente em manutenção de empregos. No fim das contas, mesmo sem você perceber, você esbarra nas decisões do Banco Central em praticamente tudo o que faz com seu dinheiro. Agora, um assunto que todo mundo usa e todo mundo gosta é o Pix. Lançado pelo Banco Central em 2020, o Pix ele mudou completamente a forma de pagar no Brasil. Ele é gratuito, ele é instantâneo, funciona 24 horas por dia e olha o tamanho disso. Só em 2025, o Pix ele movimentou 35,4 trilhões de reais, com cerca de 80 bilhões de transações só em 2025. E um dado recente trazido aqui, no mês de junho de 2026, é que 82% dos brasileiros usam o Pix. E o Banco Central, ele não parou por aí. O próximo grande passo deles, depois do Pix, é o Drex. Mas não confunda, ele não foi feito para pagar supermercado ou mandar dinheiro do pão de queijo aí para o seu amigo. Até porque se for para você cobrar aquele amigo seu que sumiu depois de rachar a conta do churrasco no mês passado, o Pix tradicional ele continua sendo a melhor maneira. O Drex ele foi criado para uma outra coisa, totalmente diferente. Ele nada mais é do que o nosso real de uma forma digital. Ele foi criado especificamente para você fechar grandes negócios com total segurança. Pensa nele como se fosse um cartório digital automático. Sabe quando você vai comprar um carro ou um imóvel e fica aquele medo de transferir o dinheiro para outra pessoa e essa pessoa não te entregar o bem? O Drex, ele resolve completamente isso. Ele permite criar um acordo digital onde o dinheiro ele só sai da sua conta e vai para o vendedor no segundo exato em que o documento de propriedade mudar para o seu nome. Se alguma das partes falhar, o negócio ele é cancelado na hora e ninguém perde nada. No fim das contas, o Drex ele é a tecnologia que vai acabar com a parte burocrática, com os custos de cartório e principalmente com o risco de você tomar um golpe nessas transações importantes. Para fechar com chave de ouro, eu separei aqui algumas curiosidades sobre o Banco Central. O primeiro ponto é que o Banco Central ele é relativamente jovem. Ele completou 60 anos de história em 2025. Antes dele nascer, o Brasil era meio que uma bagunça nesse sentido, porque não existia uma instituição única para cuidar do nosso dinheiro. Quem quebrava o galho eram 3 órgãos diferentes, incluindo o Banco do Brasil. A criação do BC em dezembro de 1964 foi o que finalmente colocou ordem na casa
e deu ao país uma autoridade financeira de verdade. Segundo ponto, você já deve ter ouvido falar que o Banco do Brasil tem uma espécie de poupança gigante em moeda forte, que hoje gira em torno da casa de 371 bilhões de dólares. Essas são as nossas reservas internacionais. Pensa nelas como se fosse um colchão de segurança do país. Se amanhã estourar uma crise global pesada, é esse dinheiro em dólar e ouro que garantem que o Brasil não quebre e tenha como pagar as suas contas no comércio exterior. Isso é um dos pontos que mantém o país respeitado lá fora. E o Pix, que virou a nossa segunda natureza, hoje ele é um fenômeno estudado no mundo inteiro. Tanto é que tem presidentes de outros bancos centrais de vários países que vêm ao Brasil só para entender como que a gente conseguiu criar um sistema que ele é de graça para o cidadão, funciona 24 horas e é um sistema que teve a adesão mais rápida da história das finanças mundiais. O que pra gente é só uma forma de mandar o dinheirinho ali do pão de queijo, lá fora, isso virou assunto geopolítico. O sucesso do Pix ele é tão estrondoso que incomodou ninguém menos do que Donald Trump. O governo americano ele abriu até uma investigação acusando o nosso Banco Central de concorrência desleal, alegando que o Pix tira o mercado das gigantes americanas de cartão de crédito. Pois é, galera, os gringos eles ficaram para trás nesse ponto aí comparado com a gente, porque eles viram o brasileiro, né, transferindo dinheiro de graça no meio do domingo e o Trump já meteu logo a ameaça de um tarifaço para frear a nossa tecnologia. Mas a verdade é que contra a eficiência do Pix não tem argumento que vença, meu amigo. E aqui a nossa próxima curiosidade vai um detalhe que muita gente confunde. Não é o Banco Central que decide qual que vai ser a meta da inflação do ano. Quem manda nisso é o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. Ele é um trio poderoso formado pelo ministro da Fazenda, pelo ministro do Planejamento e pelo próprio presidente do Banco Central. Daí eles se reúnem, olham um cenário e dizem: a meta de inflação vai ser X. O papel do Banco Central é ser o executor. Ele pega essa ordem e usa as ferramentas que tem, como a taxa Selic, para correr atrás e cumprir essa meta. No fim das contas, dá pra gente dizer que o Banco Central ele é tipo um guardião silencioso da nossa moeda. Ele não aparece muito, mas acaba que toda decisão que ele toma molda os juros, os preços e também a confiança de todo o país. E é isso, pessoal. Agora você sabe o que é o Banco Central, de onde ele veio e como que ele afeta o seu bolso. Desde o juro do cartão de crédito até o Pix que você usa todo santo dia. Se ficou alguma dúvida ou se tem algum outro assunto de economia que você quer que eu explique desse jeito simples, comenta aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários. Valeu, um abraço e até breve.